Urgente! Massacre sangrento dentro da Federação Russa. O povo se levantou contra Putin, uma divisão dentro da Rússia. A guerra civil tá chamando. O Kremlin declarou guerra aos migrantes. Isso nunca aconteceu antes. Toda a Rússia entra em erupção como fósforo. O karma implacável atingiu os russos. A vingança pelos ataques à Ucrânia voltou com o dobro da força. A Rússia está paralisada pelo golpe na URSS, urgente de Parost. Colapso do flanco sul da Federação Russa. A Kodekel foi realizada uma purga total na Sul. Zona mortal para o inimigo. Os russos estão fugindo em massa e se rendendo. A URSS criou um inferno para os russos, do qual não há escapatória. Explosão durante as negociações. Um encontro sensacional entre Zelensky e Trump veio à tona. A Ucrânia conseguiu o impensável. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. A Rússia está superlotada. O ódio está fora de controle. Russos nativos declararam guerra a migrantes e minorias. Massacre na Rússia. A guerra civil se aproxima. O Kremlin incita conflitos internos. Solovyov declarou uma caçada. Confira todos os detalhes. Russos contra migrantes e minorias nacionais. Quem está impondo tradições bárbaras ao povo russo? Segundo o Serviço de Fronteira do FSB, no primeiro semestre de 2025, quase 5 milhões e 500 mil pessoas de países da Ásia Central entraram no país. Isso é apenas 2% a menos do que no mesmo período, do ano de 2024. A situação com os migrantes na Rússia agora é complicada, porque, por um lado, aquela linguagem de ódio que constantemente aparece nas telas de televisão leva... Isso faz com que a atitude negativa em relação aos migrantes na Rússia aumenta a cada dia. A isso também se somam várias histórias, inclusive criminais, que aconteceram recentemente. Um nativo do Tajiquistão, que na verdade tem cidadania russa, esfaqueou um rapaz de 18 anos na região de Moscou. E isso, claro, também aumenta a tensão. Segundo dados do Rosstat, apenas 1 em cada 4 planeja trabalhar na Rússia. Os demais, em sua maioria, se mudam para ficar com parentes. Na Rússia, até já foi traçado o perfil da família típica de migrantes. Geralmente é uma família numerosa, com baixa renda oficial e a mãe não trabalha. Anualmente, uma família assim pode receber do orçamento da Federação Russa de 700 mil a 2 milhões e 500 mil rublos. Por outro lado, a economia russa não pode existir sem o trabalho dos migrantes. E é nessa situação tão ambígua que tudo se encontra. Quem joga mais lenha na fogueira é a chamada Comunidade Russa, uma organização que supostamente defende os direitos dos russos. No canal deles no Telegram, não só são publicados crimes recentes cometidos por migrantes, mas também é feito um trabalho de propaganda para difamar os não-russos na Rússia. Em muitos lugares, os migrantes trabalham principalmente, embora, como sabemos, leis especiais sejam aprovadas. Por exemplo, em algumas cidades já está totalmente proibido o trabalho de migrantes em táxis, em outras ainda não totalmente. Mas a situação, de qualquer forma, é bastante tensa. A questão não para nos migrantes. As minorias nacionais também incomodam os russos. Se pegarmos, por exemplo, a Bascortostão ou Tartaristão, lá os russos compõem parte da composição étnica. A população da república é maior do que, respectivamente, a dos baškiris étnicos ou tártaros étnicos. Portanto, apesar de a região ser nominalmente chamada de Bascortostão ou Tartaristão, existe ali uma população étnica russa bastante grande. No formato em que a Rússia existe hoje, ela não é mais uma federação, mas está se tornando gradualmente um estado unitário, onde escolas nacionais estão sendo fechadas e os direitos das minorias nacionais e dos grupos étnicos estão sendo violados. Urgente! Rússia em chamas, petroleira e usina termoelétrica sob ataque. E isso é apenas a ponta do iceberg. Drones ucranianos devastam a retaguarda, e russos terão retaliação imediata pelos ataques. O bumerangue será detalhado a seguir. A cidade russa de Penza, graças à ação dos drones, por assim dizer, está deixando o grupo. O depósito de petróleo foi atingido. Mais tarde, as autoridades locais confirmaram o ataque dos drones e relataram um incêndio no depósito de petróleo. Primeiro, o depósito de petróleo em Penza, que, pelo que eu sei, não é apenas um depósito de petróleo comum. Ele tem, digamos assim, uma certa função estratégica, no sentido de que é um depósito utilizado tanto pelo exército russo quanto, consequentemente,
também serve para garantir a logística de movimentação diretamente na própria região, inclusive. Uma região que, assim como toda a Rússia, hoje trabalha para a linha de frente. Ou seja, a interrupção dessa logística já vai causar problemas correspondentes. Além disso, informações preliminares indicam que a usina termoelétrica local também foi alvo de ataques de drones. Tem um detalhe, porque, de acordo com meus dados, também houve impacto na usina termoelétrica de Penza. Ou seja, estamos falando daqueles ataques que as forças de defesa continuam realizando contra a infraestrutura energética da Federação Russa. Porque esses alvos, na minha opinião, são militares. Antes de tudo, é preciso falar sobre isso, porque isso é o que chamam de interruptor. Se desligarmos esse interruptor, o desligamento afeta a produção e a capacidade do complexo militar industrial. Também foi relatado que na região de Voronezh, devido à atuação da defesa aérea russa, uma casa residencial pegou fogo, o que, para o funcionamento da defesa aérea russa, já se tornou algo rotineiro. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a atuação da defesa aérea na região de Voronezh, mas não mencionou as consequências dessa ação. Quanto à proteção desses alvos, sabemos que os sistemas de defesa antiaérea russos, em primeiro lugar e o mais importante, representam uma ameaça para a população local. Porque vemos com muita frequência os sistemas de defesa antiaérea russos lançando mísseis que acabam atingindo suas próprias casas. Enquanto isso, drones do SBU atingiram o terminal de petróleo Taman-Naftgaz, na região de Krasnodar, na Rússia. E o Taman-Naftgaz é um alvo, é importante destacar, nada comum. Estamos falando do abastecimento da frota do Mar Negro. Por mais que ela esteja hoje enfraquecida pelas forças de defesa aérea, infelizmente ainda restam nela mísseis portadores, especialmente em Novorossiysk. E esses navios, consequentemente, precisam de combustível. Portanto, eles podem acabar ficando sem esse combustível. Ou seja, isso significa uma redução no número de saídas de combate, por exemplo. Isso também afeta o abastecimento das tropas russas no sul, do agrupamento sul das tropas. Isso impacta diretamente a linha de frente. Por isso, ataques desse tipo, além de tudo, ainda interrompem o ciclo de produção. Afinal, não se trata apenas da destruição de um reservatório, que por si só já chama atenção quando está pegando fogo, mas sim de colocar fora de operação equipamentos únicos, que a Rússia hoje não consegue repor. Esses problemas não podem ser corrigidos ou resolvidos rapidamente. Ou seja, para esse tipo de equipamento, é necessário tempo até instalar um novo. Tenho grandes dúvidas de que a Federação Russa hoje esteja preparada para repor essas perdas. Após golpes como esses, muito rapidamente. Esses ataques já se tornaram comuns para a Rússia, que claramente não consegue lidar com os ataques de drones ucranianos, embora certamente tenham sido feitas tentativas. A Rússia começou a cobrir as refinarias de petróleo com estruturas e redes de proteção metálicas. Mas as chamadas teias de aranha não se tornaram uma panaceia, e então... A Rússia começou a recrutar voluntários para proteger refinarias de petróleo de ataques com drones. Em resumo, enquanto as forças armadas da Ucrânia aumentam o número de ataques e aprimoram sua precisão e eficácia, a Rússia tenta desesperadamente apresentar uma solução para combater os drones ucranianos, mas como vemos, até agora sem sucesso. Porque é difícil chamar de meio eficaz de combate aos drones essas teias de aranha, grupos de voluntários e a defesa antiaérea que atira em prédios residenciais. A armadilha de Pokrovsk funcionou. A Ucrânia limpou o flanco. Os ocupantes fogem e estão se rendendo. A Ucrânia transformou o céu em inferno para russos. Nossos drones varrem as posições inimigas. O flanco sul de Pokrovsk está limpo. Todas as notícias do front. Posira. É assim que os drones ucranianos operam na vila de Grishino, no distrito de Pokrovsk. O inimigo tenta romper a defesa em pequenos grupos, mas os drones de ataque não permitem. Pokrovsk e Mirongrad continuam sendo os pontos mais quentes da linha de frente. Nas últimas 24 horas, 92 dos 222 confrontos ocorreram justamente nessas direções. Para ocupar o mais rápido possível até mesmo pequenas aldeias e vilarejos ao redor de Pokrovsk e Mirnograd, os invasores russos transferiram forças adicionais para esse trecho da linha de frente. Forças adicionais. A ênfase especial está nos operadores de drones. Os russos estão apostando no aumento do número de equipes de drones. Mas esse aumento acaba virando diminuição graças aos nossos caçadores, contra essas equipes, que agem de forma silenciosa e discreta. Ultimamente, eles têm sido pegos em lugares bastante interessantes.
Um soldado ucraniano com o codinome Mutinoi informa que na direção de Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia limparam o flanco sul de Pokrovsk e expulsaram as tropas de ocupação de suas posições. Durante a operação, Foram feitas prisioneiras. Alguns russos foram eliminados, reduzindo a capacidade de combate do inimigo. Por enquanto, esse trecho está firmemente sob nosso controle. O inimigo não deve estar presente ali e, por enquanto, não é capaz de se recuperar rapidamente, escreve o militar. Quanto a Suketski, a situação segue sem surpresas. A localidade continua sob nosso controle, como sempre esteve. Ao sul, a zona cinzenta cedeu um pouco, mas por enquanto isso é mais uma oscilação tática do que uma mudança no papel do setor. Ao mesmo tempo, esse trecho não será fácil. O inimigo tenta pressionar, procura pontos fracos, por isso a tensão ali vai continuar. as tropas russas não têm sucesso em Pokrovsk e por isso tentam cercá-lo. Atualmente, o ponto mais crítico ali é Grishino. Os ocupantes tentam entrar lá a qualquer custo. O inimigo, além de querer tomar a parte norte da cidade, como vemos pelo avanço da Zona Vermelha, eles contornam essa parte norte e ultimamente têm se concentrado em Grishino. Eles sabem e entendem a importância desse povoado. Nossos pilotos atuam lá e a logística passa por ali. E, de modo geral, todo o trabalho realizado na direção de Mirnograd e Pokrovsk está concentrado na região de Grishino. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, também visitou essa direção. Ele destacou que as Forças Armadas da Ucrânia conseguem conter o inimigo, que tenta se infiltrar em Mirnograd e Pokrovsk, em pequenos grupos. Em Pokrovsk e Mirnograd, as forças de defesa da Ucrânia continuam a conter o inimigo, que tenta penetrar nos bairros do norte de ambas as cidades em pequenos grupos. Como resultado de ações de assalto ativas, mais uma tentativa do inimigo de capturar esses assentamentos foi frustrada. A reserva operacional entregada pelos ocupantes sofreu perdas significativas. Ao mesmo tempo, a situação continua difícil. E esse já é um vídeo da limpeza de Kupiansk, na região de Kharkiv. O grupo de ataque Kardia continua expulsando os invasores russos restantes do centro da cidade. Na direção de Kupiansk, os defensores ocuparam alturas dominantes, o que dificulta seriamente qualquer tentativa do inimigo de avançar na ofensiva. Manter o controle sobre os acessos aos assentamentos permite que as forças ucranianas mantenham o controle da situação, apesar da alta tensão que persiste. Na própria Kupiansk, os soldados das Forças Armadas da Ucrânia continuam a limpar a cidade dos ocupantes. Lá, a maioria dos soldados inimigos está concentrada em um único quarteirão. A maior parte do inimigo está concentrada no centro da cidade, em um quarteirão de prédios altos. Por isso, agora o objetivo é concluir a limpeza desse quarteirão. E, de preferência, sem baixas entre os soldados ucranianos. Vocês veem no mapa todas as tentativas dos russos de restabelecer sua posição e, de alguma forma, chegar até a cidade para tentar restabelecer a comunicação com eles. Mas, por terra, isso não existe. E não há sorte aqui, nem haverá. E a pressão a leste da cidade não leva a isso. E isso significa que essas pessoas não recebem reforços. As tropas de ocupação, apesar das perdas, tentam tomar Kupiansk. No entanto, essa tarefa se complica para eles devido aos danos significativos em pessoal e equipamentos. De forma emergencial, o Kremlin colocou uma nova narrativa no ar. A propaganda russa recebeu uma nova diretriz. A Groenlândia está no centro do ataque. Putin ensina Trump a tomar terras alheias. Por que o Kremlin está promovendo esse assunto e para que está preparando o público? Todos os detalhes a seguir. Na política mundial, voltou-se a falar sobre a redistribuição de territórios. O motivo foram as declarações de Donald Trump sobre a Groenlândia, a maior ilha do mundo, que formalmente pertence à Dinamarca, mas há muito tempo está na zona de interesses estratégicos dos Estados Unidos. Eu só tô pedindo um pedaço de gelo frio e mal localizado, que pode desempenhar um papel vital na garantia da paz e segurança em todo o mundo. Esse é um pedido muito modesto, comparado ao que demos a eles ao longo de muitas e muitas décadas. Anteriormente, Trump já havia declarado várias vezes que os Estados Unidos gostariam de aumentar o controle sobre a Groenlândia. Segundo ele, trata-se de uma questão de segurança nacional, presença militar e interesses econômicos no Ártico. Trump enfatizou que não está falando de uma tomada à força, mas deixou claro que o status da ilha pode ser objeto de negociações. Provavelmente não vamos conseguir nada, a menos que eu decida usar força excessiva e coerção, situação em que seríamos francamente invencíveis. Mas eu não vou fazer isso. A única coisa que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia.
Bem, quem acompanhou as declarações de Trump com mais atenção não foi a Europa, mas naturalmente é a Rússia. Simplesmente, como disse o presidente Trump, esse território é importante para a segurança dos Estados Unidos. Como os jornalistas ficaram sabendo? E isso é visível. Segundo declarações de propagandistas russos, a administração de Putin preparou um manual especial para a mídia estatal e leal ao Kremlin. Nele é explicado em detalhes como exatamente devem ser cobertas as palavras do político americano, e a ideia principal é absolutamente clara. Coloque o povo da Crimeia no lugar do povo da Groenlândia e muita coisa vai ficar provavelmente clara para você. A Crimeia não é menos importante para a segurança da Federação Russa do que a Groenlândia é para os Estados Unidos. A ideia principal do manual é simples. Países fortes podem agir assim. A mídia russa recomenda apresentar a situação da Groenlândia como prova de que as regras mudaram, que o direito internacional já não funciona como antes e que as principais potências agem exclusivamente de acordo com seus próprios interesses, sem se importar com normas, tratados ou a soberania alheia. Os Estados Unidos compraram o Alasca de nós. E, se não me falha a memória, a área do Alasca é cerca de 1.717.000 quilômetros quadrados, um pouco mais. E os Estados Unidos compraram o Alasca de nós por 7.200.000 dólares americanos. Se compararmos com os preços do ouro da época, esse valor provavelmente chegaria a quase 1 bilhão. Mas eu acho que os Estados Unidos conseguem bancar até esse valor. Na cartilha, é destacado separadamente que a declaração de Trump deve ser interpretada como um reconhecimento indireto da correção da política russa nos últimos anos. Ou seja, se os Estados Unidos se permitem falar sobre redistribuição de territórios, então as ações da Rússia, inclusive na Crimeia e em outros territórios ucranianos, não foram uma exceção, mas parte de uma nova norma mundial. Só na metade do século passado foi assinado um acordo de que ela já fazia parte da Dinamarca. Não como colônia, mas como se fosse um vasto território ultramarino associado. Apesar do que muitos pensam, na realidade, a Groenlândia não constitui geograficamente uma parte natural da Dinamarca. Seguindo essa lógica, a Rússia tenta incutir na cabeça dos seus cidadãos que o Estado já não parece mais um violador das regras. Pelo contrário, a Rússia se mostra como uma das pioneiras de uma nova realidade, onde o direito da força é mais importante do que a força do direito. O fato de que agora os habitantes de lá já se acostumaram e se sentem confortáveis, isso é outra questão. Mas o problema dos antigos domínios coloniais está se tornando cada vez mais sério. O manual também recomenda dar ênfase à reação da Europa. Ela deve ser mostrada como fraca, confusa e incapaz de proteger até mesmo seus próprios territórios. Assim, a declaração de um político americano se torna uma ferramenta conveniente para legitimar a própria política dentro do país. Não por diálogo internacional, mas para justificar internamente ações passadas e possíveis passos futuros. Só uma coisa é óbvia. O mundo onde países fortes podem agir assim é um mundo sem garantias. E a única questão é quem será o próximo alvo dessas novas normas. Uma nova reviravolta nas negociações. Zelensky abalou o auditório com um único discurso, uma apresentação tão poderosa que deixou o mundo em choque. O encontro fechado com Trump foi levado ao máximo. Os resultados já estão surpreendendo. Enquanto Zelensky dita a pauta, Putin está perdendo com... Tá árido e perdendo terreno. Davos há muito deixou de ser apenas um fórum econômico. Tornou-se uma plataforma para debates políticos difíceis sobre guerra, paz e o futuro da Europa. Putin não conseguiu alcançar todos os seus objetivos. Em primeiro lugar, ele queria tomar o controle da Ucrânia e russificá-la. Ele falhou. Ele não tomará o poder na Ucrânia e a Ucrânia se tornará membro da União Europeia. Putin falhou em tomar a Ucrânia e torná-la russa. O país agora ruma à União Europeia. Após ataques russos, Zelensky chegou à Suíça e, após reunir-se com Trump, proferiu um dos discursos mais duros do período. A guerra em grande escala. Na Europa, nos aconselham a não mencionar os Tomahawks, a não lembrar os americanos dos Tomahawks, para não estragar o clima. E nos dizem para não perguntar sobre os mísseis Taurus. Quando se trata da Turquia, os diplomatas dizem para não atacar a Grécia. Quando é sobre a Grécia, dizem para ter cuidado com a Turquia. E na Europa há discussões internas intermináveis e coisas que ficam subentendidas, que impedem a Europa de se unir e falar de forma suficientemente franca.
Para ser uma potência global, a Europa não pode ser apenas um caleidoscópio fragmentado de pequenas potências. Em vez de liderar na defesa mundial, especialmente com os Estados Unidos focados em outro lugar, a Europa parece perdida ao tentar convencer os americanos. O presidente a mudar, mas ele não vai mudar. O discurso de Volodymyr Zelensky foi pouco diplomático, mas mais um alerta. O presidente declarou que a Europa vive em um modo de dia da marmota, ano após ano, repetindo as mesmas palavras sobre segurança, mas sem nunca passar para ações concretas. No último ano, ele destacou: a fórmula principal não mudou. A Europa continua não estando pronta para se defender sozinha. A Europa precisa saber como. A Europa ainda não consegue se defender sozinha. Um ano após meu alerta em Davos, nada mudou e a fórmula de segurança permanece estagnada. Zelensky Criticou duramente a indecisão europeia em tudo, desde a política de sanções até questões de segurança. Zelensky criticou a hesitação europeia em sanções e segurança. A Rússia tenta anular as pessoas, para que ditadores destruam quem quiserem. Eles possam fazer isso, mas eles devem ser destituídos do poder. Segundo ele, enquanto a Europa hesita, a Rússia continua a guerra, financiando-a com o petróleo que segue tranquilamente ao longo das costas europeias em navios-tanque da Frota Fantasma. Na prática, o presidente da Ucrânia colocou a Europa em uma situação desconfortável. Por que os ZO conseguem parar navios-tanque russos e confiscar o petróleo, mas a Europa não? E por que os ativos russos congelados ainda não estão sendo usados para... A pergunta: por que os ZO conseguem parar navios-tanque russos e confiscar o petróleo, mas a Europa não? E por que os ativos russos congelados ainda não estão sendo usados para defesa? Da agressão, mas viram moeda de troca do Kremlin. Sanções são boas. O petróleo russo barateia, mas o fluxo segue. Empresas russas que financiam a guerra de Putin seguem operando. Somos gratos por toda a pressão sobre o agressor, mas sejamos honestos, a Europa precisa fazer mais para que suas sanções bloqueiem os inimigos com a mesma eficácia das sanções americanas. Um bloco separado e extremamente sensível do discurso é o tema da responsabilidade. Zelensky lembrou que Putin ainda não está no tribunal, apesar da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mate pessoas o suficiente e você continuará no poder. Quem na Europa quer que essa mensagem se torne realidade? E mesmo assim, a Europa nem sequer tentou construir sua própria resposta. Maduro está no tribunal em Nova York. Desculpe, mas Putin não está no tribunal. Ainda não há progresso real em relação à criação de um tribunal especial para a agressão russa contra a Ucrânia, contra o povo ucraniano. Temos um acordo, isso é verdade. Muitas reuniões aconteceram, mas até agora a Europa nem sequer chegou ao estágio. Exatamente. Agora mesmo, estamos trabalhando ativamente com os parceiros em relação às garantias de segurança, para que houvesse uma estrutura para o tribunal, com equipe e trabalho real acontecendo dentro de suas paredes, algo que faltou por falta de tempo ou de vontade política. Mas o principal sinal estratégico foi dado na área de segurança. Agora mesmo estamos trabalhando ativamente com os parceiros em relação às garantias de segurança, e sou grato por isso. Mas não é só para depois do fim da guerra, quando começar o cessar-fogo, que haverá contingentes, patrulhas conjuntas e bandeiras de parceiros em solo ucraniano, e isso é um sinal muito bom e correto. Mas sempre existe um porém. É necessário o apoio do presidente Trump. E, mais uma vez, nenhuma garantia de segurança funciona sem os Estados Unidos. Mas quando se trata do próprio cessar-fogo, quem pode ajudar para que isso aconteça? A Europa gosta de discutir o futuro, mas evita agir. Hoje são as ações que determinam qual futuro teremos. A Europa, segundo Zelensky, não pode eternamente contar com a OTAN, os Estados Unidos. Na opinião dele, o continente precisa de forças armadas europeias unificadas. Uma força militar real e não a crença em uma intervenção automática dos aliados. A Europa precisa de forças armadas unificadas. Forças que realmente possam proteger a Europa. Uma força militar real e não a crença em uma intervenção automática dos aliados. A Europa requer forças unificadas para sua proteção, superando a dependência atual da OTAN. Mas ninguém realmente viu a aliança em ação. Hoje, a OTAN vive de fé. Fé de que os Estados Unidos vão agir e intervir.
Zelensky destacou que o exército ucraniano possui uma experiência de combate única no mar, no ar e em terra, e está pronta para compartilhá-la em prol da segurança de toda a Europa. A Ucrânia oferece sua experiência única de combate para proteger a Europa. Zelensky garante que nosso exército e armas podem deter ameaças russas e garantir a segurança comum. Pedimos sua atenção especial agora. Em Davos, foi dadas as palavras de Zelensky sobre Donald Trump. Em Davos, Zelensky disse que a Ucrânia sabe lutar no mar, mas frisou que sua segurança depende totalmente do ZA. Segundo Zelensky, os documentos elaborados para o fim da guerra já estão próximos de serem finalizados, e a Ucrânia está pronta para assinar o acordo. Zelensky disse que os documentos para o fim da guerra estão quase prontos e a Ucrânia quer assinar. É como a última milha, muito difícil. Em qualquer diálogo, defendo meu país. O papo não é simples, mas hoje foi positivo. Não é paz a qualquer preço, Kiev enfatiza. Define claramente os limites. Nada de congelar a guerra, nenhum acordo que dê tempo para a Rússia se reagrupar. A pressão sobre Moscou deve aumentar e o apoio à Ucrânia precisa crescer. Por sua vez, os líderes europeus praticamente confirmaram essa abordagem. Houve declarações sobre a necessidade de aumentar os gastos com defesa, desenvolver a própria indústria militar e fortalecer o papel da Europa como um jogador global, especialmente diante da mudança de foco nos Estados Unidos. Na essência, Davos 2026 se tornou um momento da verdade. Zelensky não pediu, ele exigiu, não tentou convencer, ele alertou. A Ucrânia demonstrou estar para a paz, mas apenas para uma paz que não se torne uma guerra adiada. E agora, as principais perguntas são: será que a Europa vai ouvir esse sinal? Porque, como o Zelensky deixou claro, o próximo Dia da Marmota pode não ser mais um discurso em Davos, mas sim uma nova guerra, só que desta vez em solo europeu. Zelensky exigiu paz real, não uma guerra adiada. Zelensky alerta: a guerra pode atingir a Europa, mas a Ucrânia vencerá e o petróleo russo ruiu. O setor energético do país está afundando. Enquanto o Kremlin sonha com a dominação mundial, seu principal trunfo está se transformando em pó. Os números mostram um colapso total. Todos os detalhes na reportagem. Lenta, mas seguramente, a prosperidade petrolífera de Putin está indo por água abaixo. A produção de petróleo na Rússia caiu para o nível mais baixo em 16 anos. Existem indicadores não oficiais e ninguém discute com eles. A queda na produção é resultado das sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil. As exportações para a Índia e China foram prejudicadas. Em novembro, o preço do petróleo russo atingiu uma média de $44 por barril. Este é um valor muito doloroso e desagradável para a Rússia, pelo simples motivo de que em economia existe um conceito chamado preço de custo, ou seja, o que você gastou para produzir aquele barril de petróleo e, consequentemente, seu lucro é maior do que esse custo. Se o valor for menor, você... Sem lucro. Em novembro, o preço era 44 e o custo 45. Já estava baixo. O Ministério das Finanças tirará 3 trilhões de rublos do Fundo Nacional. Outros 700 bilhões vão para investimentos. Restarão 400 bilhões, cobrindo apenas 3 ou 4 dias do orçamento federal. De acordo com as informações detalhadas e os relatórios técnicos recentemente divulgados pela agência de notícias internacional Reuters, que é amplamente reconhecida mundialmente por sua credibilidade e precisão jornalística inquestionável em diversos setores do mercado global, os dados estatísticos coletados apontam para uma tendência significativa que merece uma análise extremamente cuidadosa e profunda por parte de todos os especialistas e observadores atentos que acompanham este cenário complexo atualmente. O Banco Central da Federação da Rússia, já em meados de fevereiro do ano passado, elaborou e preparou um relatório detalhado para o governo federal, no qual alertou de forma direta sobre a possível repetição deste cenário. De um período de queda extremamente prolongada e acentuada nos preços internacionais do petróleo, muito semelhante àquela situação específica que, nos anos 1980, acabou se tornando um dos principais fatores determinantes para o colapso final da União Soviética.
E, como mostrou a história, a União Soviética desmoronou justamente por esse motivo. Na essência, colocam em dúvida. O colapso soviético ocorreu por isso. Agora a Rússia vive o mesmo. Petróleo e gás rendem 1/3 do orçamento, 1/3 dos investimentos e 2/3 do câmbio. Por décadas, preços altos suavizaram quedas econômicas, mas agora é diferente. Para a Rússia, vice-líder exportadora, o petróleo é vulnerável. A Rússia encontra-se numa situação em que as tecnologias americanas existentes antes de 2022 estão praticamente esgotadas, e os preços do petróleo estão a cair a nível global. Consequentemente, é impossível obter lucro. Sem conseguir gerar lucro, a produção tem de ser reduzida, pois não compensa. E a prioridade de qualquer empresário é, pelo menos, recuperar os custos. E se isso não é possível, aí tá a resposta para a pergunta de por quê. A produção de petróleo está caindo na Rússia. As formas tradicionais de ganhar dinheiro estão diminuindo cada vez mais, enquanto os gastos... Eles não vão a lugar nenhum. Os estados federados estão com verbas insuficientes. Sim, Moscou recebe dinheiro, assim como São Petersburgo. Mas outros estados federados, nem tanto. E isso cria as condições para, digamos, sentimentos separatistas entre as elites locais. A Rússia não se importa. Putin. O regime está enfraquecendo a cada dia. Ele esgota os recursos. Putin enfraquece e elites planejam o Veturi. Por hoje é só. Para mais notícias, até o próximo episódio.